Para descobrir a identidade do serial killer, foi fundamental o trabalho de um perito da Polícia Civil do Maranhão. Wilton Rego ajudou as autoridades do estado a desvendar como agia o matador em série. Você vai entender agora como esse quebra-cabeça foi montado e levou a polícia a concluir quem estava por trás dos crimes em série. Na época, um grupo especial foi montado para descobrir por que tantos meninos sumiam ou surgiam mortos. É deste laboratório, em São Luís, que surgiram as primeiras pistas. No dia 16 de janeiro de 2004, chegou a informação aqui no Instituto de Criminalística de São Luís de que ossadas humanas foram encontradas num terreno. A equipe de perícia que estava de plantão se deslocou até lá, era a sua equipe. Naquele momento, ninguém imaginava que aquela ossada se tratava de um adolescente, muito menos morto pelo Francisco das Chagas. As informações eram poucas naquele momento. Como é de praxe no Instituto, a gente recebeu a informação que foi encontrado um corpo, um machado, uma ossada. Então a equipe se desloca para o local, a gente não sabe de nada. A gente vai refazer, na verdade, todos os passos e vamos apontar os detalhes que foram fundamentais para descobrir quem cometeu esse crime. O destino é uma área distante da cidade. Estrada de terra e mata fechada. Aqui o GPS está me mostrando. Com um aparelho de GPS, o perito consegue chegar ao mesmo ponto onde estava o corpo encontrado. O GPS na época serviu de ponto para poder marcar, porque se eu precisasse retornar no local depois, poderia voltar. Então eu vim, marquei. Na época, GPS ainda era novidade nas investigações. E aqui tem a distância que você está do ponto, então 70 metros. O Wilton é quem trouxe esse recurso à polícia local. É para cá para dentro, 60 metros. Local. Foram quase 20 minutos de caminhada. Então, foi por aqui. O fato ocorreu por aqui, entendeu? Na época. Então, pelas coordenadas que levantou, foi nesse local. O cenário mudou muito, depois de 16 anos. Agora a gente está vendo que essa região aqui tá tudo bem aberto, mas na época era fechado mesmo. Mata fechada. Feito uma moita de tucum, aí ele procurou um local, colocou, enterrou, e tinha um buraco assim próximo, botou a roupa dentro, a cueca e a camisa. Um exame de DNA apontou que a ossada era de Jonathan, o filho de Rita. No local, o perito achou também esta camiseta, cortada ao meio, e a levou para análise. Era uma pista. O Wilton lembrou de uma peça de roupa rasgada que viu 4 anos antes, no ano 2000. Estava junto com o corpo de Hermógenes, o filho de Idalba. Ao buscar nos arquivos, ele viu que, em 2002, outro corpo de menino foi descoberto só com metade da camiseta. Não parecia ser uma mera coincidência. A cada corpo encontrado, o perito marcava a localização no GPS. Tudo para facilitar a volta dele a estes pontos, caso fosse necessário. O corpo foi encontrado aqui na mata e o senhor colocou no GPS também? Sim. O senhor marcou a localização das ossadas no GPS? No GPS. Quando percebeu, ele tinha montado, sem querer, um mapa dos crimes. Um desenho que vai do local onde Chagas morava até a região em que ele trabalhava. A área de atuação dele dos crimes variava de 12 quilômetros de extensão para uma largura aproximadamente de 4 quilômetros. É praticamente uma linha dentro da ilha de São Luís que todos esses crimes ocorreram.
Somente um dos pontos destoava, mas ficava próximo à parada de ônibus em que o assassino trocava de linha. Isso aqui é um trajeto que o Chagas fazia sempre. Fazia sempre. Ele vinha pela manhã, descia aqui para o serviço dele. À tarde ele voltava, fazia o serviço de volta. O corpo do menino morto foi deixado no meio de uma reserva florestal. E esse caso aqui foi a única vítima que foi queimada. Uma das primeiras vítimas dele aqui também. Porque o serial killer ele vai se aperfeiçoando de acordo com o passar do tempo. Em 2002, a polícia chegou a fazer um retrato falado do homem que sumiu com um dos garotos. Aqui está o rosto desenhado na época. 2 anos depois, quando Francisco das Chagas foi detido, mais uma peça se encaixou. As semelhanças com o retrato falado impressionam. Era elemento que comprovaria que o Chagas estava naquela cena. Porque o retrato falado era muito parecido com a foto dele. Mas de quantos assassinatos estamos falando? Quem eram os garotos? Onde estavam os outros corpos? A casa do criminoso trouxe mais pistas. Era uma pequena construção com paredes de barro e chão de terra batida. A gente deu uma olhada no contexto geral e fizemos uma vistoria detalhada no interior da residência. No solo havia 2 peças. Aqui na foto parecem pedras, mas eram 2 cartilagens, ou seja, partes de um corpo humano. Essa peça de cartilagem era um pedaço de traqueia e um pedaço de saco escrotal. Outro detalhe chamou a atenção. Uma parte do chão estava desnivelada. Alguém poderia ter mexido ali. E esse solo estava cedendo no canto. Com isso, eu resolvi mandar fazer uma escavação na casa. E então vem a grande revelação. Começamos a escavar, encontramos um corpo que estava seccionado em 2 partes. Era uma vítima que nós não tínhamos conhecimento que estava desaparecida, que chamava Emanuel Diego. A poucos metros, outra surpresa. No outro lado, no outro canto, nós encontramos outro saco que continha outra ossada, que depois, no trabalho de investigação, chegamos que era as ossadas do sobrinho da esposa dele. Era Daniel, o filho de Mônica.